Estamos começando mais uma edição do nosso podcast aqui pela TV Sintracom São Paulo. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua audiência. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral Ricardo Vieira, auxiliado por Emerson Marques. Na bancada, hoje nós temos o companheiro Atevaldo Vieira Leitão, o Atevaldo que é diretor de Relações Institucionais do Sintracom São Paulo. Você nos acompanha em nosso canal do YouTube, sexta-feira à tarde, na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo, às 8h30 da noite, via satélite para todo o Brasil. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e dê a sua sugestão. Nossa entrevistada de hoje é tradutora e intérprete, fluente nos idiomas inglês e espanhol, pós-graduada em marketing, MBA em gestão de pequenos negócios pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em marketing, vendas e atendimento há mais de 20 anos, analista de negócios sênior no Sebrae São Paulo, palestrante, conteudista e também, é claro, empreendedora. É a companheira Beatriz Cristina Micheleto. Ela veio para falar de um tema que interessa a todos nós, que é o empreendedorismo. Beatriz, Bia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. É um prazer e é uma honra estar aqui com vocês hoje e poder falar um pouco desse assunto tão importante, né, que é o empreendedorismo. E no mês das mulheres, né? Muito bem, muito bem. Parabéns pelo mês das mulheres. Obrigada. Agora, o que é exatamente o empreendedorismo? O empreendedorismo é muito mais do que ter uma empresa, né? É muito mais comportamental. A pessoa muitas vezes deseja ter um negócio, né? Mas ela não sabe o que está por trás de tudo isso. Planejamento, e o brasileiro não gosta de planejar, né? Sim. A gente orienta bastante nessa questão e orienta gratuitamente. E o comportamento que é fundamental. Né? A gente tem inclusive um curso que fala das 10 características do comportamento empreendedor, que foram mapeadas pela ONU, né? Que é o Empretec. E aí a gente vai trabalhando isso também no dia a dia e até nas mentorias com os empresários, que são foco, ter objetivos e metas, correr riscos calculados, exigência de qualidade, então, e vários outros aí que também são desmembrados em mais 3. Cada um desses 10 ainda é desmembrado em 3. E são muito importantes a gente trabalhar não só o comportamento também, quanto a parte emocional. Porque muitas vezes isso que deteriora a empresa. Então, muitas vezes o empresário ele tem as habilidades técnicas, mas faltam habilidades emocionais e comportamentais. Perfeito. Agora, na economia, o que importa isso para uma economia do tamanho da brasileira? É importante isso para a nossa economia? É importante para não quebrar essas empresas, né? Porque quando uma empresa fecha, na verdade, não é só o empresário que fale. Na verdade, ele tem aí por trás também toda uma gama de pessoas, né? De empregados também que dependem desse negócio. Então, assim, o impacto é muito grande. E as pequenas empresas são responsáveis pela maioria dos cargos com a carteira assinada no Brasil. Então, não são as grandes, são as pequenas. Atevaldo. Para mim é uma satisfação muito grande estar recebendo a Beatriz aqui do Sebrae, né? Dando essa aula para a gente aqui, né? Por esse mercado nosso aqui que é o da construção civil, tão precário, né? Nós temos aqui, Bia, na construção civil, mais de 50 mil empreiteiros. Olha! Então nós temos aí mais de 2.000 canteiros de obras, mais de 2.500 canteiros de obras. E você tem aí empreiteiros com situação muito precária. Nós chamamos esse empreiteiro o empreiteiro do porta-mala do carro, porque ele não tem um escritório e as fichas de registro do trabalhador ele carrega na porta-mala do carro. E essa coisa, por exemplo, ela Tony, muito cômodo pro empresário, né? Pro construtor, né? Porque ele faz uma obra em média de 10 empreiteiros por obra. Por exemplo, você tem uma empresa aí que tem aí em média de 40 obras, né? Então, uma média de 10 empreiteiros vai dar quantos empreiteiros por obra, na quantidade de obra que eles têm, né?
E aí é o seguinte, esse cidadão não se prepara para ser empresário. E tem empreiteiro aqui que troca de contador 10 vezes por ano, né? De 2021 até 2024, nós tivemos mais de 100 empreiteiros que quebraram na construção civil. Ou seja, quebra, a construtora paga 2 vezes, né? Porque o trabalhador que está lá, a gente faz pagar. Então vem aqui para fazer aquela homologação, a construtora paga e o empreiteiro vai lá, abre um outro CNPJ, às vezes no nome de laranja, e volta a ser empresário novamente com a procuração. A gente conhece vários, né? Que é uma pena, porque essa concorrência que nós temos, muito desleal, né? Por exemplo, o cara pega 1 metro cúbico de concreto por R$600, quando na verdade é R$1.200, né? Lá o cara fala, eu tenho uma verba de tanto para fazer aqui a obra. E aí o que acontece? A construtora paga 2 vezes, porque o trabalhador ele quer receber, né? E nada mais justo do que receber o seu salário digno, né? E aí chega no final da 3ª, 4ª medição, a primeira medição vai tudo bem. Quando chega na 3ª, 4ª, 5ª medição, aí começam os problemas. Aí o trabalhador não recolhe as contribuições devidas, não paga seguro de vida, não cumpre a legislação, não cumpre a convenção coletiva, né? E essa é a grande briga que o sindicato tem com essas empresas, as grandes paralisações que tem é por isso, para garantir o direito dos trabalhadores, que esse é o papel do sindicato legitimamente, né? E aí, sim, Beatriz, isso seria uma boa da gente encampar nessas construtoras aí e trazer esse povo para qualificar, né? Porque o Sebrae está fazendo isso de graça, né? Precisa criar uma escola de empreendedorismo aí para ensinar essa nós gente, temos Beatriz. uma faculdade, né, de empreendedorismo. E está precisando muito na construção civil, né? Porque nós temos 370 mil trabalhadores. O nosso sindicato hoje é um dos maiores sindicatos da América Latina, né? 2.500 canteiros de obra, 370 mil trabalhadores. Então, existe um campo muito grande para a gente trabalhar, viu? E agradecer a parceria do Sebrae e Senai aqui com o sindicato, onde nós já formamos milhares de trabalhadores, mais de 3 mil trabalhadores, nós já fizemos essa formação. E nós temos aqui 6 cursos em andamento aqui, com essa parceria maravilhosa aqui, que foi sempre um sonho do presidente Ramalho, e hoje só não se qualifica quem não quer, tanto o empresário como o operário, como o trabalhador, né? Como o trabalhador normal, né? Perfeito. Mas, Beatriz, olha, o Atevaldo traçou um quadro aí bastante amplo, né, sobre essa questão, muitas vezes, da falta de preparo das pessoas, né, quando vão fazer as atividades básicas, que é aquilo que eles se prepararam para fazer, né? O que eu fico imaginando qual que é o pulo do gato para a pessoa se tornar um bom empreendedor, que eu acredito que haja. O Atevaldo falou sobre a questão dos cursos que o sindicato proporciona e o Sebrae também. Vocês fazem essa parceria. Mas tem aí alguma fórmula especial? Qual que é? Não, na verdade não tem uma fórmula secreta, né? O que tem realmente tem que fazer cursos. O segredo é planejamento. E a gente brinca muito lá no Sebrae que o brasileiro começa pelo fazejamento. Né? Fazejamento. Eu adoro essa palavra. Uma palavra que não Fazejamento. existe, óbvio, né? Mas ele sai fazendo porque ele acredita na força de trabalho dele. Mas muitas vezes ele tem um CNPJ e ele nem se sente empreendedor. Ele não sabe que ele é um empreendedor, que ele é um empresário, que ele tem obrigações, que ele deve ter um comportamento, né? Que ele precisa planejar para médio, para longo prazo, que ele precisa ter controles, indicadores, né? Porque tudo que você não monitora, você não consegue fazer uma gestão. Você vai tomar decisões baseadas em achômetro, né? E nunca em fatos. E hoje em dia, tudo são dados. Até o marketing, né? Eu sou especialista em marketing. Até o marketing só trabalha com dados. A gente não trabalha com feeling, né? Então, o pequeno empresário também, ele tem que olhar não só para dentro da empresa, como também para fora. Como que está o cenário? Né? Ele tem que olhar para dentro para saber no que ele é bom e no que ele precisa melhorar. Eu gosto de fazer, eu gosto de operar o negócio. Mas muitas vezes ele fica no operacional e não pensa no estratégico.
E ele tem que pensar na estratégia do negócio. Ele Onde tem que que ter eu uma quero visão chegar? geral. Tem que ter uma visão geral. Exatamente. Exatamente. Como é que está o mercado? Olhar para fora também. Quais são as tendências do mercado? Onde que eu posso atuar de forma diferenciada? Porque hoje em dia tem muitas empresas. Muito diferente de uns 30, 40 anos atrás, que você tinha um supermercado por bairro, né? Sim. Você tinha uma ou outra obra acontecendo no bairro. Hoje eu vejo assim, no entorno da minha quadra, estão construindo, acho que tem pelo menos umas 4 obras. Né? Então, se esse pequeno empresário não se qualificar, ele vai acabar quebrando, como você falou, né? Porque ele não tem controle, ele não sabe quanto entra, quanto que ele gasta, qual que é o lucro real dele, né? Porque faturamento é diferente de lucro, e muitas vezes eles não sabem isso, eles acham que todo dinheiro que entra é lucro, não é. Está comprometido com matéria-prima, com uma série de outras coisas, né? Transporte, tudo que está ligado à execução do trabalho. Você não acha que isso aí faz assim uma parte da cultura do brasileiro? Porque que eu vejo muito, né? O camarada trabalha, empregado, às vezes até ganha bem, até Valdo. Às vezes o cara está com um bom salário, mas ele olha para o patrão e ele acha que o patrão tem uma vida boa. O patrão é rico, é empresário, é burguês. É exatamente né? assim. E aí ele fica imaginando que ele também gostaria de ser um patrão. Em cima disso, eu colhi um dado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, já tem algum tempo. O dado é do começo do século 2001. Então, nós temos lá 2 milhões de micros e pequenas empresas, é o que você falou. Então, a economia está baseada dentro dessas empresas, Exato. Micro e pequenas empresas. Gera muito emprego. Mas a gente percebe que o camarada, ele sai da empresa que ele trabalhava, ganha uma indenização, né? Tem lá algum dinheiro na poupança e monta o seu negócio. Ele monta a loja, a empresa, bonitinho, abre lá direitinho, tal, contrata algumas pessoas. Bia, não dá 6 meses, no máximo 1 ano, Atevaldo. A pessoa quebra, se arrepende e volta a ser trabalhador, e volta a ser funcionário, empregado. O que é isso? Isso é cultura? É cultural. E acontece exatamente desse jeito que você fala, né? A pessoa pega lá uma rescisão e eu vou montar minha empresa agora porque eu quero ser patrão. Só que ele não sabe todas as exigências, todos os encargos, que ele não pode deixar atrasar os impostos, né? E aí quando desenquadra ele fica maluco, como que foi o que aconteceu agora em janeiro, com muitos microempreendedores individuais, né? Que eles vão deixando a coisa passar, e chega uma hora que já está na dívida ativa. Então a gente recebe muitos casos desses todos os dias lá no nosso atendimento. Com empreendedorismo deveria ser matéria em todas as escolas. A gente tem, sim, o Sebrae tem esse trabalho também. Para as escolas que não conhecem, podem também procurar o Sebrae. Nós temos isso, que capacita os professores para que os professores ministrem nas escolas. Então, o brasileiro ele não sabe poupar, ele não tem a cultura, né, de ter uma reserva. Por isso que também muitas empresas quebraram na pandemia, porque não tinha reserva. Quando é para fazer rescisão de um funcionário, não tem o dinheiro para fazer rescisão do funcionário. Eu estou atendendo uma empresa de pequeno porte, né, que já fatura mais de 1.600.000 por ano, e eles estão na mão de 2 funcionários, só que os 2 funcionários, eles não sabem a operação, os donos não sabem a operação, e não conseguem demitir esses funcionários porque eles não têm dinheiro para fazer rescisão. Então, assim, além de não ter o crônico. Conhecimento técnico, não tem o dinheiro. Exatamente. Então, isso é falta de planejamento, isso é falta de monitorar, né? Não só os processos internos da empresa, mas como é que está o ambiente externo. Ele pode ter funcionário terceirizado fazendo isso, e ele nem conhecia isso ainda. Só quando ele passou lá com a gente na monitoria que ele deparou que ele tem um outro cenário possível, sim, antes de quebrar. Então, você fala aí que realmente é um aspecto cultural, está ligado à nossa origem. O Atevaldo é lá do Ceará também, e ele sabe que alguns conterrâneos, vêm para cá, para São Paulo. Olha, os caras lá no Ceará são criados com tareca e mariola, comendo rapadura. Sério, gente, eles vêm para cá e montam verdadeiros impérios, não é, Atevaldo? Pessoas que a gente conheceu lá no Ceará, e pessoas simples, humildes, né?
não vem com aquela determinação? Esse aqui é um espírito empreendedor. Ô Tony e Beatriz, eu fiz agora em janeiro 36 anos de obra de construção civil. Eu trabalhei numa construtora 10 anos, ela quebrou e eu fiquei 10 anos para receber a minha rescisão e recebi aqui da massa falida aqui no sindicato. Para você ter uma ideia, na minha época não tinha terceirizado. Então uma empresa ela registrava todo mundo no seu CNPJ. Então é o seguinte, quando chegou a reforma trabalhista flexibilizou na melhor boa intenção. Porém, a precarização da mão de obra como um todo, não só na construção civil, a precarização desses terceirizados é grande. É muito, eu acho que o governo perde muito com a arrecadação, né? Por quê? Porque não prepararam essas pessoas. Então, como que nasce o empreiteiro que nós chamamos de gato aqui? O gato, o famoso gato. Ele é o encarregado. E aí o engenheiro fala com ele, cara, puxa vida, a empresa a próxima obra que eu vou fazer, eu vou terceirizar a minha área de alvenaria, a estrutura, eu monto uma empresa aí, poxa, mas eu não sei como é que... Não, eu te indico o meu contador. Geralmente o engenheiro é PJ. Ele indica o contador dele. E aí é bem o que ela falou. E aí ele vai pagando ali o contador dele, o contador vai mandando as guias, ele mistura o dinheiro dele, né, com a pessoa jurídica... E vira aquele negócio. Então é o seguinte, começa a pagar o trabalhador uma hora da conta física, outra hora da conta jurídica e acontece o que acontece. Isso no mundo de hoje, com o e-social, com esse monitoramento que o governo tem, esse trabalhador, esse empresário está bem enrolado. Está condenado, né? Está bem enrolado. Então, para você ver, né? Na construção civil de São Paulo, se nós temos 56 mil empreiteiros, agora você imagina... como que anda as coisas por aí. Ó, a gente tem um aplicativo aqui no sindicato e a gente olha por construtora. Então a gente olha lá, uma construtora lá que tem 400 empreiteiros. 60% estão irregular. Não recolhe o SECONSE, que é a assistência médica do trabalhador, para o trabalhador utilizar, que está na convenção coletiva e é obrigatória. Não faz seguro de vida, faz só a primeira... Eles fazem lá o seguro de vida, banco geralmente é o seguinte, faz em 12 meses, né? Eles pagam a primeira para entrar com a admissão, com o trabalhador na admissão, depois já não pagam mais. E aí acontece isso. Então, esses caras esses empreiteiros que a gente está vendo, é um empreiteiro que está orçando a obra metade do preço. Não tem mágica, né? Então é o seguinte, ou ele não vai pagar as obrigações trabalhistas, e aí ele já não tem mais nome no mercado, já teve penhora online nas contas dele por conta de processo trabalhista. Eu conheço empreiteiros aqui que tiveram 3, 4 revelias de processo trabalhista. Imagina o advogado cobrar 200 mil num processo trabalhista quando ele vale 10 e o camarada dá uma revelia. Não vai no processo, quebra a empresa. E aí o que esse empreiteiro está fazendo? Ele não tem mais nome, só que a empresa, a construtora quer trabalhar com ele e aí ele vem com uma outra tática. Ele continua sendo empresário de procuração. Chega no carpinteiro e fala o seguinte, meu amigo, é o seguinte, eu vou te dar 10 mil por mês, você coloca a empresa no seu nome e está tudo certo. Entendeu? E aí é isso que acontece. Sabe? Você puxa aí na SUSEP, aqui onde faz o registro de empresa, você puxa que a maioria desses empreiteiros não está no nome do cara. Entendeu? Ele está fazendo a empresa com procuração. Então, devia ter leis mais severas, as construtoras deveriam não aceitar, mas nós temos um gargalo muito grande, que é o quê? A falta de mão de obra. A falta de mão de obra faz com que as empresas caiam no desespero. E fora aquele empreiteiro que permite fazer um acordo com o trabalhador fica tirando o seguro-desemprego e fica sem registro na obra. Isso a gente encontra, isso não é raro encontrar, é sempre que a gente encontra isso. E às vezes o trabalhador até, numa inocência, né? Ele recebe o seguro-desemprego e depois quando a empresa não cumpre os direitos dele, ele vai lá, coloca a empresa na justiça bem naquele período que ele tirou o seguro-desemprego ele trabalhando, entendeu? Então, quer dizer, é aí onde dá o grande problema, né? Então, assim, precisa de um SEBRAE, precisa de um SENAI para qualificar esses trabalhadores e precisa de um SEBRAE aí. Então, assim, eu acho que a gente deveria fazer uma reunião com essas grandes construtoras para pegar esses empreiteiros
e chamar o Sebrae para vir, para qualificar essas pessoas, porque eles precisam tomar uma aula do que é empreendedorismo, do que é ser empresário. E transformá-los em empreendedores, né? É isso aí. Exato, porque muitos dos empresários não são empreendedores, são coisas diferentes, né? O empresário é um administrador. Seria o ideal, o mundo ideal, que essa mesma pessoa fosse empreendedor e empresário, né? Sim. Mas nem sempre isso acontece, então por isso que às vezes dá esses problemas nas empresas. E você tocou num ponto muito sensível, que é essa questão de misturar conta física com pessoa jurídica. Isso a gente vê todos os dias no Sebrae. E é por isso que ele não sabe se ele ganha, se ele perde. Às vezes ele fala, nossa, mas meu faturamento é tão alto, né? E eu estou endividado, como assim? Eu trabalho e não vejo dinheiro. É a frase que a gente mais ouve, né? Ele confunde pessoa física com a pessoa jurídica. Exatamente. É o que você disse. Às vezes ele paga da conta física, do cartão de crédito, pessoa física. E é coisa corriqueira isso. É muito corriqueiro. É muito. Não, eu fico imaginando, quando o Tevaldo levanta essa lebre do e-social, que agora é exatamente isso. O e-social, o governo está monitorando ali 24 horas por dia todas as suas movimentações. Agora, eu quero acrescentar um pouquinho de pimenta nesse e-social. Por quê? Porque nós estamos na era digital, né? Então, qual o trabalho do empreendedor? Como é que ele vai se virar com esse cenário digital, com a inteligência artificial que está aí, Bia? Então, o Sebrae ele ajuda também nisso, né? A gente capacita, nós temos cursos de inteligência artificial, nós temos cursos de Google Meu Negócio, de Instagram, de Facebook. A gente capacita o empresário para ele saber manejar essas ferramentas, porque hoje não dá para ficar fora do digital, né? Então, se a empresa não tem presença digital, ela não existe. O cara confunde pessoa física com pessoa jurídica. Como é que ele vai administrar o digital? Hoje mesmo eu atendi uma cliente e eu falei assim, olha, você tem que ter 2 Instagrams, um só pessoal, só para sua rede de contatos. Sim. E um só da sua empresa. Então, você entra num site, né, numa página que é institucional. Aí você vê foto da pessoa com o marido, filho, de viagem, sabe? Não passa uma imagem de credibilidade, não passa uma imagem de seriedade, né? Então as coisas têm que ser separadas, não só as contas, né, Tevaldo? Mas também a vida pessoal da vida particular, da vida empresarial, né? Tevaldo. Ô, Tony, eu vou, já que você quer colocar pimenta, né? Então é o seguinte, como eu trabalhei muitos anos em recursos humanos, né? A minha formação é essa. Então, muitos empreiteiros me conhecem. Então, vira e mexe, eu dou umas consultorias, né? Eu dou uma orientada, né? Como fazer. E teve alguns empreiteiros que abriram, confidenciaram, né? Teve um aqui que ele tinha 920 trabalhadores quando ele quebrou aqui. Então, ele quebrou e assim, ele já estava vindo com o passivo de outra construtora. E aí, quando ele entrou na construtora B, eu falei, ele está arrastando um passivo dessa construtora, isso vai... Não, nós vamos contratar uma contabilidade para ele, que nós vamos fazer isso. Não, tudo bem, só estou te avisando. Resultado, o cara, quando deu 8 meses que ele estava nessa construtora B, quebrou. Ele devia 14 milhões de fundo de garantia. 14 milhões de fundo de garantia. Agora imagina a INSS, os outros tributos, né, federais, municipais. Se ele não recolheu o fundo de garantia do trabalhador, né? Aí ele me chamou no desespero, aí eu fui olhar. Ele trabalhava no regime de tarefa, aí ele colocava ajuda de custo no lerite do trabalhador, pagava da conta empresa com coisas particulares, pagava da conta física para trabalhador, ou seja, transferia para a conta dele as medições, por exemplo, que recebia de empresa, depositava na conta física dele ou na conta física da mulher, entendeu? E eu vou te dizer, eu estou dizendo de um cara que faturava 300 milhões ano. Não é um cara pequeno, né? Sim. Né?
Então é o seguinte, um empreiteiro que veio lá do Nordeste, que nós fomos criados no mesmo município, né? Por isso que a gente tinha toda essa intimidade. O que aconteceu? Quebrou. Mas sabe que ele quebrou com essa quantidade de funcionário, um monte de trabalhadores entrou na justiça ainda, depois de ter recebido o sindicato, ainda foi cobrar a tarefa por fora, né? Porque aqui a gente não reconhece a tarefa por fora, né? Porque é uma coisa que está fraudando o governo, então a gente não reconhece. A gente aqui só homologa as questões trabalhistas legais, né? Que é o 13º, férias. Então o cara vem lá, eu recebi a tarefa, você recebia por fora? Então por fora eu não tenho como provar. Eu não tenho como medir isso, né? Até porque nós temos o instrumento de convenção coletiva que você pode fazer um acordo coletivo para você legalizar essa produtividade. Você pode colocar ela legalizada dentro do próprio Lerite como prêmio de produtividade. Ele podia fazer a coisa legal como várias empresas fazem, né? E aí sei que o trabalhador fez um passivo gigante na construtora, porque a construtora foi como responsabilidade solidária. Só que ele não tinha dinheiro para pagar, não tinha mais nome. Quem terminou pagando? A construtora. Sabe onde está esse rapaz? Hoje está em Ribeirão Preto, lá com as 10, 20 obras, lá em Ribeirão Preto. Montou outra empresa no nome de alguém e está lá. Não está mais aqui porque a gente monitorou, a gente começou a falar para as construtoras, ele quebrou, teve um histórico aqui. E como eu disse, de 2021 para cá já foram mais de 100. Sim. Deles que quebraram já estão aí no mercado novamente, entendeu? Então o crime compensa, né? Porque por isso que eu te digo que o governo perde muito dinheiro nisso daí, porque não vai conseguir receber nunca. A União não vai conseguir receber nunca. Como que vai receber? Do cara que é laranja, que não tem nem nome, não tem nada no nome dele. Vai ficar com o nome sujo dele pro resto da vida e pronto. Que é uma judiação, é uma pena. Eu acho que é o nosso papel, o papel do sindicato, esse papel que o Ramalho está assumindo agora, de trazer esse projeto das mulheres empreendedoras na construção, que nós já temos um piloto de duas mulheres, que uma está com uma fachada numa obra, outra está com elétrica na outra obra. Eu acho que isso é o caminho, a gente trazer essas mulheres para se qualificar, essas empreendedoras para se qualificar no Sebrae e os funcionários dela para se qualificar no Senai. Nós já temos a Plano, a Cure, que já está nesse grande incentivo de mulheres na construção. Nós temos empresas aqui que tem 200 mulheres hoje na construção. Já estão fazendo, aliás, na nossa pauta de convenção coletiva, nós já estamos pedindo as áreas de vivências com banheiro feminino, com vestiário feminino, banheiros feminino. Por quê? Porque cresceu o número de mulheres nas obras. Estamos pedindo lá o kit de absorvente para elas também, já está solicitando em convenção coletiva, né? Então, assim, esse mundo da tecnologia e a escassez de mão de obra, onde nós estamos perdendo o nosso trabalhador de mão de obra para o iFood, estamos perdendo aí para Montum, aí, para o Uber. Então, são os grandes concorrentes hoje da mão de obra. Então, assim, o ajudante vai lá, ele começa a trabalhar, ele começa a faltar, vai lá, uma semana. Pode olhar, ele está lá numa motinha que ele alugou lá, ele está fazendo lá, registrado na empresa e fazendo bico no final de semana e quando dá tempo. Por quê? Porque ele acaba ganhando mais. Então ele pega, soma o troquinho das duas empresas que ele trabalha, dá 5 mil no mês para ele. Então nós estamos com esse grande problema. O problema também das empresas também não está criando incentivo para reter esse trabalhador. Porque as empresas também têm que criar esse incentivo para reter o trabalhador, para dizer, olha, aqui você tem banheiro adequado para você tomar banho, aqui você tem vestiário adequado, aqui você tem refeição, tem vale alimentação, e lá onde você está trabalhando numa condição precária que você não vai se aposentar. Aqui eu estou recolhendo o seu fundo de garantia. Então falta falar isso para esse trabalhador. Então, mas quando o Atevaldo fala dessas reivindicações que o sindicato luta pela categoria, não há um link também com o empreendedorismo? O que o sindicato faz também não é empreendedorismo? Olha, essa fala do Atevaldo veio muito de encontro, né? Já me remeteu aqui. Eu trabalhei numa pequena indústria que comercializava serra-copo, né, diamantada, e a gente patinava por causa de faturamento, mas porque ele fazia essa mistura de pessoa física com pessoa jurídica e uma série de coisas. Na questão do funcionário, quando eu entrei lá, eu fiz uma varredura para entender a empresa,
né? Então, a parte administrativa ficava no andar de cima e a parte da produção ficava no andar de baixo. Eu fui olhar as condições dos trabalhadores lá no andar de baixo. E eu cheguei para o dono e falei para ele, olha, você já viu como que a sala onde eles almoçam? Aquilo não é um refeitório. Aquilo lá é sub-humano. Eu falei nessas palavras. Ai, não vi. Lógico que você viu, eu falei pra ele. Só que assim, ninguém almoça num local que tem graxa na parede. Que não tem que tá quente. Aí eu fui no vestiário. O vestiário tinha janela quebrada. Eu falei, no inverno eles vão se trocar aqui nesse lugar quebrado? Não vão. Então, assim, foi muita luta interna, né? Mas eu tinha uma certa força, né? Porque ele me contratou como diretor, então eu falei, nós vamos fazer um vestiário e um refeitório decente, digno para essas pessoas, porque espaço nós temos. E tinha um refeitório que estava desativado. Já tinha até o equipamento para o pessoal esquentar a marmita. Né? Então, assim, mas ninguém estava se preocupando com o pessoal lá da operação. Ou seja, o dono não era um empreendedor. Não. E aí, bom, eu fiz muitas coisas lá, faltava dinheiro às vezes para comprar matéria-prima. E por outro lado, a gente tinha equipamentos que poderiam ser desovados. Então aí a gente fiz todo um estudo lá do que a gente tinha de estoque. Né? Fiz uma revolução também na parte técnica, porque tinha o metro quadrado lá era muito grande da parte técnica, que eles não precisavam, e eu acabei disponibilizando para o pessoal da operação, né? Para os operários. Não foi fácil, ele falou assim, mas o pessoal vai subir aqui sujo, cheio de graxa? Eu falei, vai porque durante o dia eles estão sujos de graxa. Sim. Agora no final do dia, aquele banheiro ali vai ser deles. Que era o melhor banheiro que tinha e estava usando como depósito. Eu falei, não, esse banheiro vai ser dos funcionários. Coloquei espelho no vestiário, são coisas tão básicas. Mas assim, é um respeito pelo ser humano que trabalha para você. Sim, perfeito. Eu quero resgatar essa ideia que a gente falou agora há pouco, a ideia da tecnologia, aproveitar a sua sapiência, a sua experiência, porque, né, Tevaldo, a gente fica um tanto quanto preocupado com essa questão da chamada inteligência artificial, a IA. Eu peguei uma fala outro dia do Elon Musk, e isso não é coisa nova, isso aí tem mais ou menos do que uns 3 anos. E o Elon Musk, ele dava uma entrevista para alguém lá nos Estados Unidos, e ele dizia, olha, infelizmente eu não gostaria que o mundo tomasse esse caminho, mas é uma realidade. Vai chegar um tempo, não vai demorar muito, que os trabalhadores perderão o seu emprego e eles terão que ter algum tipo de renda, os governos terão que criar um tipo de um seguro-desemprego para que as pessoas não morram de fome. Isso é a fala do Elon Musk. Né? Agora, aqui no Brasil, nós temos o Miguel Ângelo Nicoleles, que é, na verdade, um neurocientista, um dos maiores do mundo, muito aclamado, para nosso orgulho, porque ele é brasileiro. Né? E o Nicoleles, ele diz assim, que a inteligência artificial é uma coisa que veio para ficar, mas não é esse bicho papão todo. Na sua opinião de especialista nessa área, Beatriz, a inteligência artificial vai tirar o emprego do trabalhador ou não? Vai tirar o emprego do trabalhador que não se preparar. Porque se a gente olha para trás e olha hoje tem posições de trabalho que não existiam alguns anos atrás. Né? Então, quem estiver preparado vai utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta para automatizar aquele trabalho que você perderia 4 horas para fazer e a inteligência artificial vai fazer por você. Sim. Hoje, os próprios professores das universidades não preparam mais aula. Né? Eles jogam um conteúdo óbvio, né? Todo analisado por eles, mas a inteligência artificial prepara a aula e depois ele só dá uma analisada, uma ajustada lá. As apresentações, idem. Então, a inteligência artificial é uma grande ferramenta para a gente automatizar aquilo que não precisa da nossa análise humana. Mas eu não acredito que vai tirar todo esse
Você não acredita que no emprego. futuro não vai haver o risco do professor também não precisar mais, ou seja, não será necessário mais o professor? Você vai ter lá um robô munido de inteligência artificial para ensinar as pessoas, né, Atevaldo? Não há esse risco? Eu acho que não, porque a gente falou aqui no começo, né? Empreendedorismo é comportamento. Então, essa parte nenhum robô vai ensinar, comportamento. Perfeito, Atevaldo. Eu acho o seguinte, principalmente no nosso setor, o nosso setor é muito difícil. Você pensar num robô sentando no bloco, né, é fácil, já existe um pintor, só que vai ter lugares lá que não vai conseguir fazer tudo, não vai conseguir fazer toda a obra do sistema que ela está aqui com um robô. Se for fazer, vai ser daqui a muitos anos. Agora, que as profissões elas estão mudando, isso é fato, né, no mundo, né? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para nos fazer com que nós façamos as nossas tarefas com mais velocidade, né? É isso daí, mas vai ter sempre alguém dizendo o que a inteligência artificial vai fazer, porque ela não tem a capacidade ainda de pensar, né? Ela pode até organizar o que você pensa, né? Mas ter vida própria, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem... Eu vi aí robôs de garçons servindo, cumprimentando, tal, tudo, mas são programações, né? E que bom que tenha, né? Porque eu acho que a gente já sofreu muito, né? Você pegar do homem da pedra para cá, né? O que a gente sofreu foi muitos esforço físico que a gente está fazendo, né? Então eu acho que eu encaro a inteligência artificial como uma coisa boa para a humanidade, né? Até pela a ciência, pela descoberta da medicina, né? Da ciência, eu acho que só vem agregar com a gente. Perfeito. Agora, o mercado brasileiro de empreendedores, via de regra, no geral, está preparado para essas mudanças todas aí de tecnologia, de IA? Olha, entre os pequenos, não. E a gente tem uma demanda muito grande por esses cursos. Né? Como que eu faço minha página? Como que eu faço ela ser vista? Como que eu apareço no Google meu negócio? Então, todas essas questões novas, eles têm bastante dificuldade. E assim, eu não estou falando de idade não, gente. São todas as idades, sim, né? Você tem desde o jovem que não gosta, né, até a pessoa mais madura que dá um banho, né, em redes sociais. Como é que você vê essa questão da escolaridade no mundo do empreendedorismo? Porque, por exemplo, você pega biografias. Aqui lá o Bill Gates. Bill Gates não é formado, né? Acho que fez até o segundo ano, se eu não me engano. Né? Aí você pega o Zuckerberg, abandonou a faculdade, trancou para ir cuidar do Facebook. Hoje é dono da Meta. O cara tem uma fortuna de quase 100 bilhões de dólares. Aí você pega o Steve Jobs. Quando eu olho para a biografia do Steve Jobs, cara, em 84, ele mais o Steve Wozniak faziam a Apple, eles criaram numa garagem, sim, na garagem da casa dele. E aí o Wozniak dizia, olha, você tem que estudar, Jobs, né? E o Jobs se matriculou, Atevaldo, mas não conseguiu, Beatriz, pagar as mensalidades, trancou a matrícula. Então, esse negócio de escolaridade, é claro que o ensino é importante, enobrece o homem e tudo mais, mas não é exatamente tudo nessa ideia de empreendedorismo. É mais uma coisa de espírito, de determinação mesmo, não é? Comportamento, como a gente falou, né? Você falou uma coisa interessante que é a questão do educação formal. Educação formal e inteligência não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas altamente inteligentes e às vezes eu me deparo com umas pessoas assim lá no atendimento e que não tem estudo formal. Então assim, o estudo ele ajuda bastante, ajuda a gente a errar menos, mas inteligência é uma coisa que é da pessoa mesmo, é comportamento, é atitude. Eu acho que o ponto mais alto do empreendedorismo é atitudinal. Não é a faculdade que vai ensinar você a empreender. Não. Ela pode te lapidar, né? Para a pessoa ficar melhor ainda. Mas não é por aí.
Você quer acrescentar alguma coisa, Tevaldo? Não, o que eu vejo aí que todos esses personagens aí que você falou aí, do Steve Jobs, do autor da Apple, né? Que eles são verdadeiros gênios, né? Empreendedores. E quantas pessoas hoje, por exemplo, que são grandes empresários aí, por exemplo, que não frequentaram nem sequer uma universidade, né? Eu estou fazendo a minha segunda universidade, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em dia 2 de maio de 88. Eu tinha 17 anos e a 4ª série do primário. E eu fui trabalhar no canteiro de obra. Morei 3 anos no alojamento, né? E eu só vim estudar depois. Isso é um espírito empreendedor. Eu terminei eu achava que era demorado demais. E eu já era chefe de recursos humanos e todo mundo achava que eu tinha formação acadêmica. E eu vim estudar depois, quando eu já era gerente de RH, né? Então eu terminei o meu primeiro colegial, né? Na época não tinha o 9º ano, era mais fácil, né? Sim. E depois eu fui para um supletivo, né? O governo lançou um supletivo aí que você fazia a prova, né? Então eu peguei numa tacada só, eu consegui o 2º grau, o colegial, né? O 3º colegial, e fui para a faculdade. E já fui fazer administração, né? E aí me formei e já fui para a 2ª faculdade, entendeu? Foi isso que eu fiz. Então, quer dizer, foi muito rápido, foi uma coisa assim. E hoje eu gosto muito da faculdade, da sala de aula, né? De interagir com o professor. Eu já fico aqui, sabe, querendo assistir a aula, querendo ver, porque é lá onde estão as grandes mudanças. É lá onde estão as grandes novidades. É na sala de aula, é na faculdade onde você vai fazer projeto, né? Agora nós estamos lá no extensão, eu estou fazendo direito agora, né? E eu estou lá fazendo projeto de extensão com os colegas. Então tem coisas que eu já sei, eu fico calado, deixo a molecada. Tem um menino lá que ele se formou com meu filho. Ele tem lá, 22 anos de idade e está fazendo faculdade comigo. Eu 54 e 22. Ele vai ser advogado comigo. Com certeza. Gente, não temos mais tempo. Bia, a sua fala final. Olha, muito obrigada. Eu queria deixar aqui que é muito importante a gente se qualificar. Né? Não estou dizendo aqui que a gente não precisa estudar, né? Senão seria um contrassenso. Você fala, nossa, você estudou tanto, né? Claro que faz toda a diferença. E se a gente quer seguir em frente, ter uma empresa sólida, uma empresa que realmente vai perpetuar, a gente precisa estudar sempre, acompanhar o mercado sempre. E o Sebrae está aí para apoiar esses empreendedores todos, né? Seja o microempreendedor individual, seja a microempresa, seja a empresa de pequeno porte. E essas pessoas que estão nos vendo agora, como é que eles fazem para poder entrar em contato contigo para tirar alguma dúvida? Tá, Suas redes sociais. Tá, minha rede social, né? Eu tenho Beatriz CM, né? Desculpa, esse é o do Sebrae. beatrizcm@sebraesp.com.br é o meu e-mail. E o WhatsApp Business é 3385-2383. Mas você está no Instagram também, Facebook? Estou no Instagram, Facebook, Beatriz Micheleto. Perfeito. Obrigado, Bia. Eu que agradeço. Tevaldo, deixa seus contatos também. O nosso aqui é o sintraconsp.org.br, é o nosso portal, é o nosso aplicativo. Baixou o nosso aplicativo, você fala com qualquer um de nós aqui, né? Com toda a diretoria, tá? sintraconsp.org.br. Obrigado, Tevaldo. Obrigado, Bia. Deus abençoe. Obrigada. Gente, não temos mais tempo, infelizmente, e voltamos, é claro, numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até lá.